Ikigai, propósito de vida. Iki significa vida e Gai, propósito. Este é um dos muitos segredos que fazem com que os habitantes de Okinawa consigam viver por tantos anos. E você, sabe qual é seu Ikigai, o seu propósito de vida, o motivo pelo qual você acorda todos os dias? Então, seja bem-vindo aí ao nosso projeto em parceria com a Prefeitura de São Caetano e com apoio da Lei Aldir Blanc, um apoio de nível federal para esse projeto da Secretaria de Cultura, que é um projeto que a gente está falando sobre a cultura lá no Oriente, né? Então, a gente teve 5 episódios, um sobre arte, um sobre as religiões, um outro sobre os hábitos, os costumes, a filosofia lá do Oriente, um outro sobre artes marciais, e seja bem-vindo à nossa entrevista de hoje, o episódio de hoje, que é a saúde e a longevidade no Oriente. E aí, para ficar mais a caráter, eu estou Você aqui tá de de japonês. eu tô de, eu tô de kimono, bandana, para ficar bem caracterizado. Depois Beleza? eu vou querer um sushi, hein? Beleza, eu vou preparar aqui para você. Então, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece, fala aí de onde você está falando. Bom, sou o Luiz Carlos Diniz. Hoje eu trabalho como acupunturista e posso falar que eu tive uma grande sorte de conhecer um mestre de acupuntura, o Dr. Lin. Ele veio da família imperial. O avô dele, lá para 1911, 1910, ele teve a honra de poder pertencer aos médicos da família real, do último imperador da China. Hoje o Dr. Lin já é bem de idade e ele traz com ele um método de acupuntura que é um pouco diferente dos demais. Ele utiliza uma agulha só nos tratamentos, ele não põe aquelas 10, 15, 20 agulhas. E tem uma abordagem um pouco diferente do que a gente tem hoje no mercado, aí, no que a gente conhece hoje na acupuntura. E ele me pegou como filho e assim, ele me passou muita coisa. E ele falou: agora você explica para o mundo, porque eu não vou poder passar. Eu já estou de idade, já não, né? Ele dá aula ainda em alguns lugares, assim, mas bem restritos. E hoje eu fico mais na parte de aula, de atendimentos, no local mais distante, né? Por exemplo, hoje eu estou agora nesse momento estou em Balneário Camboriú, estava vindo de Florianópolis, que eu atendo lá, e hoje eu resido em Blumenau. Atendo São Paulo, Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina e mundo afora. E aí, qual que é a principal diferença que a gente tem entre a forma de enxergar a saúde no Oriente e a forma que a gente enxerga a saúde no Ocidente? Bom, basta falar que eu posso falar que o oriental, né, ele faz tudo, ele tem um método, ele não quer uma coisa milagrosa. Então ele cuida da saúde, quanto que aqui no Ocidente cuida da doença. Então o oriental, ele come saudável, ele pratica uma prática energética, ele faz uma atividade física, ele não se aborrece com qualquer coisa, ele não guarda, que eu vejo muito do Dr. Lin, ele não guarda para falar depois, ele fala o que ele pensa. Então, assim, a grosso modo, o oriental hoje, ele, ele vive pausadamente. E aqui no Ocidente, a gente vive com uma correria só, a gente não vive, a gente sobrevive. O oriental, ele cuida da saúde e nós cuidamos da doença. Você só procura um médico, só procura um terapeuta quando está doente. Você não procura por uma qualidade de vida, coisa que é diferente na China, diferente no Japão, diferente na Coreia, onde você procura um médico, uma terapeuta por manter a qualidade de vida, para manter a sua saúde estável. Aqui não, aqui só procura um atendimento quando está instável. Então, eu acho que você trabalhando a prevenção, você possui uma longevidade muito melhor do que você fazer a correção.
E qual é a história da acupuntura, da medicina chinesa? Como é que elas surgiram? Bom, pô, aí essa resposta eu poderia ficar aqui falando, acho que um ano, né? Eu vou tentar resumir, porque a acupuntura, ela aborda aí, tem escritos mais de 5.000 anos, né? 3.000 anos antes de Cristo. Então, você pega ela desde quando tem escrita, que vem lá da seda, né, do caminho da seda, que começaram a ser letrados, começou a ser registrados. Então, você vê que existe já lá atrás, lá na antiguidade, mais de 5.000 anos, uma prática medicinal, né, uma prática para cuidar dos seus doentes, que era o início da acupuntura, né? Que, na verdade, também a acupuntura no Brasil foi traduzida de uma forma errada. Porque a acupuntura significa moxa e agulha, né? Uhum. Então, lá atrás, eles tinham doenças, tratavam seus pacientes, mas muito com observação da natureza. Então, eles viam que o cachorro, às vezes, né, um exemplo, um animal tocava, o outro tocava o ponto que doía, e eles tinham um alívio de dor. Depois começaram a perceber que se eles encostassem em pedras mais pontiagudas, a dor começava a ter um alívio. Depois passaram a utilizar espinhas de peixes. E somente aí a dinastia Tian, que foi há 1.000 anos antes de Cristo, que eles conseguiram no bronze fazer as agulhas, né? E eles colocam aí que a acupuntura tem cerca de 9 tipos de agulha, porque muitas agulhas eles eram. Então, você tinha agulha que era para inserção, agulha que era para corte, agulha que era para punção. Então, cada tipo de agulha você tinha uma função na medicina chinesa. Existem agulhas que ela parece uma espadinha, né? Aquela agulha, na verdade, ela é um bisturi, era um bisturi. Então, você via que o acupunturista antigamente, ou quem tinha medicina oriental, não era somente para acupuntura. Eles faziam pequenos cortes, pequenas sangrias, pequenas inserções para ter um alívio de dor. E sempre observando a natureza. Você tem a introdução do confucionismo aí, né, do Confúcio, que, na verdade, ele passa a tirar aquela medicina chinesa, né, a acupuntura que era vista como um mau espírito, como um espírito obsessor, e ela passa a ser mais científica, mais focada em estudos. E a partir de 1970, a gente tem a introdução do ultrassom, a gente perde a acupuntura deixa de ser um conhecimento empírico, né, e passa a ser um conhecimento científico. Então, hoje eu vejo muitas pessoas falando, mas a acupuntura ela é um meio holístico. Não, a acupuntura hoje é um meio científico, né? O meio holístico era em 1970, 60, quando você não tinha comprovação científica dela. Porque conhecimento empírico é aquele famoso, eu não sei o porquê, mas meu pai fez assim, eu fiz assim, deu certo, então eu vou fazer assim. Você não tem uma prova de que isso é certo. Então, a acupuntura hoje é um conhecimento científico, não é mais um conhecimento empírico, graças ao ultrassom, que a gente consegue ver a estimulação de um determinado ponto, você vê movimentar a região no organismo. Então, você consegue comprovar que sim, aqueles pontos de acupuntura, eles têm uma manipulação, eles têm uma conexão com o corpo, através daí começou o seu conhecimento científico. Então, você tem a acupuntura lá de trás, que é um conhecimento que era um mau espírito, era uma parte mais espiritual. Você passa por uma acupuntura que é um conhecimento empírico e depois você passa a ter um conhecimento científico da acupuntura, né? A história da acupuntura no Brasil, ela vem com os chineses que vieram para trabalhar no viaduto do chá, tanto é que o nome é viaduto do chá, porque os chineses eles faziam muitos chás, eles faziam muitas ervas, e ali é o primeiro contato do Brasil com a acupuntura, né? Alguns trabalhadores que vieram fazem estimulação com agulha, fazem estimulação com as pontudas e dá ali o início da acupuntura, por volta de 200 anos atrás. Você tem acupuntura na América do Sul, na Argentina, no Paraguai, que dá
70, 50 anos atrás. Elas não são tão velhas, tão antigas, são mais novas. E a acupuntura, no passar do tempo, ela foi sofrendo e perdendo muito conhecimento, né? Teve uma época na China que ela foi proibida de ser ensinada, junto com o Qigong, junto com outras coisas. Então, se perderam muitos pontos em acupuntura, desde o que foi descoberto nos túmulos dos imperadores até hoje. E a acupuntura, ela era bem velada, né? Era, primeiramente, só a família real podia ser beneficiada pela acupuntura, depois passaram para os generais, depois foi se popularizando, né? E mas hoje a acupuntura é um método terapêutico, método de saúde mais antigo que nós temos datados hoje, de 5.000 anos mais ou menos para trás. Então ela foi de geração em geração, cada um tendo aí a sua especialidade, eu posso falar assim. Então, uns estudaram mais anatomia, outros estudaram mais a função dos pontos, outros estudaram mais o trajeto dos pontos. E eu acho que isso, hoje nós temos aí um ganho muito grande, porque nós pegamos já o bolo feito, na verdade, né? Até Então, hoje se perde muito da acupuntura por traduções, tá? Porque o mandarim que vem nas traduções é um mandarim antigo. E hoje o chinês, ele não reconhece alguns ideogramas, então se perde muito na tradução da acupuntura hoje. então, hoje em dia, quando eu coloco, por exemplo, um pontinho lá no meridiano do coração, se eu colocar o ultrassom lá no coração, eu vou ver uma mudança ali em algum comportamento do coração. Sim, sim, isso foi feito, tem umas publicações que mostram, foi feito no baço, né? Então, eu estimulava ali o BP6, o BP4 e você viu o baço se mexendo. Aí passaram para a bexiga. E no ultrassom você vê certinho que tinha a possibilidade, você cutuca lá o B67, você vê o feto na barriga, ele se movimenta mesmo, você vê ele começar a querer virar. É bem interessante isso aí. Infelizmente, no Brasil hoje, a acupuntura ela é tida como uma terapia holística, né? Em países como Estados Unidos, Alemanha, China, eles fazem parte do agrupamento médico, eles têm um especialista só em medicina oriental, né? Que a acupuntura nada mais é que um braço da medicina oriental. Então, eles trabalham em UTI para poder ter uma evolução do paciente mais rápido, em parto, em fratura, traumas. Hoje em dia, a acupuntura em países como Estados Unidos, China, são muito mais evoluídas que nós aqui no Brasil, que não temos como, né, nós somos engessados pela lei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas, sim, é muito comum você estar num país, né, de Estados Unidos, assim, você vê o acupunturista, ele está na sala de exame, às vezes, para poder estar manipulando ali o ponto, o órgão, depende do que ele for fazer. Qual a diferença de um tratamento com acupuntura para um tratamento com a medicina ocidental ou convencional? Bom, eu gosto de falar que a acupuntura, ela trata a causa, né? Ela não trata o sintoma. Porque eu falo, se você tomar remédio, o nome já te fala, é remédio. Ele nunca vai te curar, ele vai te remediar, né? Então, o remédio, ele te mantém doente com aquela patologia e dificilmente ele te cura. A acupuntura, ela atua na causa. Às vezes é um pouco mais demorado o tratamento, porque não é milagre, né? É o seu corpo reagindo àquela patologia. Então, é o estímulo do seu corpo para poder melhorar essa doença que você tem. Então, em tese, a acupuntura ela vai tratar a causa e a medicina vai tratar, ela vai te remediar, ela vai tratar os seus sintomas, que muitas vezes o sintoma não é a causa do seu problema. E qual a importância de se ter um propósito de vida, né? Porque apesar do nosso tema ser saúde e longevidade, uma das coisas que foi descoberto na ilha de Okinawa é que eles são um dos povos mais longevos do mundo, né? E quando questionaram a eles qual era o principal motivo, eles tinham em média 9 motivos, mas o principal de todos eles falavam a palavra Ikigai, Ikigai, Ikigai. E aí Propósito foram de vida. traduzir
o que que é isso, né? Então, eles têm um firme propósito de vida. Então, qual é a importância de se ter um propósito de vida para se ter uma boa saúde? Bom, eu acho que assim, quando você faz o que você gosta, você tem aquele propósito de vida. Inclusive, Okinawa é uma das blue zones do mundo, né? São aquelas regiões que tem pessoas, mais 100 pessoas acima de 100 anos. Você tendo um propósito de vida, você não vai se desgastar tanto no seu trabalho. Você vai fazer uma coisa muito mais prazerosa. Você fazendo coisas prazerosas, sua vibração, você tem um aumento de endorfina no corpo, você tem um aumento de serotonina no corpo, e tudo isso tende a você ter um rejuvenescimento ou um envelhecimento mais tardio do seu organismo. Então, é difícil aquela pessoa que levanta e fala, putz, eu vou ter que trabalhar hoje, meu, que porcaria, né? Aquela pessoa, ela tá se matando aos poucos, né? Qual que é o prazer de vida dessa pessoa? Vou acordar amanhã para ir trabalhar. Agora, quando você tem um propósito de vida, você não trabalha, você vai, como eu posso falar, você vai com vontade. Aquela pessoa que fala, meu, se tiver que ficar aqui 24 horas, eu fico. Eu acho que esse propósito de vida, ele influencia muito nisso, né? No, no que a pessoa vai estar fazendo para uma vibração melhor, para uma liberação de endorfina, serotonina, ocitocina, que tudo vai ajudar a tardar esse envelhecimento do corpo. E por que que você acredita que os orientais, eles muitas vezes são bem mais longevos que os ocidentais? Quais seriam as explicações, na sua opinião? Alimentação, estilo de vida. O oriental ele faz o que ele pode, o que não pode ele não faz, né? Aqui no ocidental ele quer fazer tudo de uma vez, né? A alimentação dos orientais, eles são muito disciplinados. Então agora é hora de comer, agora é hora de dormir, agora é hora de estudar. Isso ajuda muito na parte de estresse, na parte de ansiedade. O cortisol deles não são tão altos quanto o nosso. E eu vejo que assim, o Dr. Lin, né? A alimentação dele é completamente diferente da nossa. Enquanto a gente come, enche o prato de carne, de bebida junto com a comida, é uma loucura. Ele vai lá, ele come o legume dele, a verdurinha dele, e tudo assim. A gente fala, é só a verdura? Não, eles fazem ela cozida, é engraçado. É, o engraçado é que o ocidental, né? Ele vai cozinhar como? Ele tira a água do alimento e depois ele põe no copo, né? Ele toma. O oriental não. Ele põe água, ele põe mais água e tudo aquilo. Por isso que ele não bebe muita água. Eu falo, pô, doutor, você não bebe? Ele falou, mas aqui tem água, eu tomo daqui, né? E é uma água quente que propicia o recebimento do alimento pelo estômago. Então, é um fator de conjuntos que faz o oriental ter uma longevidade maior. Então, quando você tem uma rotina, você tem um estresse menor, porque você sabe o que já vai acontecer, o que está programado para acontecer. E então eu acho que isso ajuda muito o oriental também, o estilo de vida dele, ser menos estressante, ser menos maluco do que aqui no Brasil, Estados Unidos, o Ocidente. E aí você tocou muitas vezes no tema da alimentação. Quais são os principais alimentos que os orientais consomem que você percebe que os ocidentais não consomem? Putz, tudo, inclusive pimenta. Bom, o oriental ele gosta muito de chá, né? O quente pro oriental é uma coisa muito boa. Então, dificilmente você vai ver um oriental tomando alguma coisa gelada, né? Eu vejo pelo Dr. Lin, tudo é o chá quente, é a água quente, é o gengibre, é a pimenta, coisas que fazem o organismo circular, né? E dificilmente ele vai pegar uma água gelada e vai tomar. Dificilmente, eu nunca vi ele fazer isso, né? A alimentação deles é baseada muito em legumes, verduras. Tem carne? Tem, mas é muito pouco, muito pouco. Algumas vezes alguma fritura, mas bem pouca. E essa fritura eles tomam água quente, então ela acaba sendo nula, né? Acaba neutralizando. Eles tomam chá o dia inteiro, né? Chá de jasmim, chá verde, chá de gengibre. Cada hora do dia ele está tomando um chá. Então eu acredito que
esses chás, essa alimentação já vem aquecida, e isso dá uma boa margem para eles na saúde, porque você é o que você come, né? Aqui a gente come McDonald's, Burger King, só coisa que não presta, e eles lá não, eles são bem regrados, né? Eu até E não brinco, tinha, doutor Lisete, que eu sou cavalo, eu não como tanto mato assim, ele só traz coisa verde para mim, né? E cozida ainda, você come alface cozida, né? É bom pra caramba. alface cozida, é nova. É, ele coloca no... Ele tem aquela panela de arroz, ele coloca os legumes em cima, então ele cozinha no vapor, né? E o que tiver, ele coloca, desde alface, beterraba, cenoura, ele vai pôr tudo e põe para dentro. E aí você estava falando muito do estilo de vida, né, lá dos orientais. Você saberia dizer quais são os principais hábitos que os orientais têm e que os ocidentais também não têm? Disciplina. Eles são regrados. Eu vejo pelo Dr. Lin que muitas vezes quando eu comecei a fazer acupuntura, então para mim qualquer ponto era ponto, né? Eu via que porque vou tratar uma lombar, ele colocava lá o B57, o B60, o B35. E aí quando eu ia fazer, eu falava, ponto é ponto, né? Começava por tudo que é jeito. Eu falava, não, não. Tem tudo uma sequência, tem tudo uma regra, tem tudo uma disciplina para pôr, né? Então eu vejo que a disciplina do oriental, ele é muito maior do que a ansiedade, do que tudo. E por mais que ele tenha com vontade de fazer aquilo, ele mantenha a serenidade, ele mantém a disciplina, né? Então eu acho que isso muda muito do que nós temos aqui. Por mais que nós tenhamos regras, a gente não consegue muito a regra, né? Eu penso que é isso. Ah, e além da acupuntura, quais são as outras técnicas que a gente tem dentro da medicina chinesa? Bom, a medicina chinesa ela é muito abrangente, né? Então, nós temos a fitoterapia, que no Brasil foi dividida em fitoterapia e dietoterapia, mas na verdade é uma coisa só. A fitoterapia, que trabalha com ervas. Tem a acupuntura, que é o braço que trata, é o ramo da medicina que trata canais. Tem Tuiná, tem o próprio Feng Shui, né? O Feng Shui, ele trata o ambiente, que o chinês também ele é muito ambiente que ele vive. Tem o Qigong, que é a prática energética da medicina chinesa, que é muito importante, que é como ele vai conduzir a energia, porque o fato de você pôr uma agulha não é só pôr agulha. A agulha, quando você insere uma agulha, você acaba colocando uma energia nessa agulha. Eu até falaria que a acupuntura não precisaria de agulha, né? Mas eu acho que o ser humano ainda não está preparado a esse ponto de não usar agulha, porque o pessoal precisa ver o que está fazendo para falar, pô, isso aí vai funcionar. Estão pondo uma agulha em mim, então vai dar certo. Mas tem muitas técnicas de Qigong que não se usa mais agulha, não precisa de agulha. É só prática energética ali. Tanto é que tem a técnica da agulha invisível, que você não usa agulha, e é como se fosse um agulhamento. Então, você tem essas vertentes. Tuiná, Qigong, Feng Shui, acupuntura, fitoterapia. A gente vai falar da ventosa, mas a ventosa ela não vem da medicina chinesa, ela vem da medicina egípcia, depois que a medicina chinesa acabou pegando a ventosa. Você tem a mocha bustão, e eu acho que são esses 6, esses 7 membros que fazem a medicina chinesa. Por isso que você não usa ventosa lá? É uma É, pergunta particular minha, tá? Depois eles eu cortam. não uso. Uma porque a ventosa ela foi difundida de uma forma meio errada no Brasil, e eu vejo aquele pessoal fazendo aqueles edemas, ficando aquela mancha vermelha quase roxa. E a ventosa ela não precisa daquilo, não precisa fazer aquilo, né? Aí o pessoal vai fura e põe a ventosa em cima. O sangue fora da artéria, fora de uma veia, ele é altamente contaminado, ele é altamente nocivo para nós. Então, eu sou meio contra, até falo para meus alunos, eu falo, galera, se eu pegar algum de vocês fazendo ventosa, ficando aquele roxo, tirando o sangue, eu ponho vocês para fora. Então, e o pessoal adora, né? Aquelas marca roxa, marca vermelha, o pessoal ama, fala, pô, né? E não precisa, né? Aquilo na verdade é mais um problema que você tem. Você tem alguns casos até de necrose da pele, depois eu posso te mandar foto,
a pele necrosada ali, porque não é necessário. A ventosa, ela basta uma sucção, você pode fazer com um copo americano, com um copo de licor, que é um pequenininho, e vai dar resultado do mesmo jeito, né? É mais a movimentação da energia ali do local, troca gasosa é muito pouca que tem pela ventosa, então, assim, você perde muito tempo para uma eficiência que não vai ser tão grande. E qual é a importância da espiritualidade para se ter uma boa saúde lá na visão dos orientais? Bom, a gente comentou lá do começo da acupuntura que lá nos primórdios, né, eles achavam que aquela doença era um espírito obsessor, era um espírito maligno ali que estava fazendo mal àquela pessoa. E tem até um assunto que é meio polêmico, eu entrar aqui na discussão, que o chinês ele usa moxa, né, que é Artemisia vulgaris. Para quem conhece um pouco aí de erva, ela é uma erva que faz uma limpeza energética, né? Então, quando o chinês ele utilizava a moxa, na verdade, aquela Artemisia vulgaris, era além de lá trazer ser um anti-inflamatório, aumentar a circulação, acalmar, tirar dor, ela também fazia essa limpeza espiritual. Mas isso, se eu falar mais que isso, vai começar a dar briga aqui no coisa, porque fala, não, esse cara é louco, tal. Mas sim, eles percebiam sim que tinha muito a ver a parte do etérico, do perispírito, para o tratamento das pessoas. Então, tem alguns pontos fantasmas que a gente chama na acupuntura que tratam esse outro lado, né? Mas fica difícil a gente conversar de uma parte espiritual, sendo que é uma coisa científica, né? É difícil você querer provar o que é, você não toca com o que você toca. Eu acho que agora, a partir do momento que a acupuntura ela entrou nessa vertente de ser um estudo técnico, científico, ela perdeu um pouco essa parte do espiritual. Mas para o chinês, eu posso falar do chinês, eu não posso falar do japonês porque eu não conheço, mas para o chinês é muito importante, né? Eles prezam, não é como o espiritismo, mas eles respeitam o outro lado também. E por que é possível a gente tratar uma pessoa por uma parte bem menor do corpo? Por exemplo, a gente já vê várias vezes na rua aquelas pessoas com aquelas sementinhas na orelha, que é a tal da auriculoterapia, né? Que seria uma acupuntura, entre aspas, feita só na orelha. A gente também tem a reflexologia podal, que é uma massagem no pé, e acredita-se também que fazendo essa massagem no pé está tratando o corpo inteiro. Qual que é essa explicação? Por que dá certo você tratar a pessoa por uma parte bem menor do corpo? Bom, vamos lá, vamos dar aqui uma introdução para você. Lá nos primórdios da acupuntura, o imperador, você não podia agulhar o meio do tronco do imperador, porque você tinha muitas partes vitais ali. Então, o imperador se trava nos 5 chus antigos, que a gente chama, que são, né? Chin Isu, Chin Han, que são pontos que vão da ponta do dedo até o cotovelo, do dedo do pé até o joelho. Então, quem conhece a acupuntura vai ver que muito das patologias você vai resolver até o cotovelo. Você não vai precisar ir no local ali onde tem um ponto X, um ponto de dor. Você vai resolver da mão até o cotovelo. Porque são os canais de energia, a maior parte, a maior força deles de atingirem um meridiano, de atingirem um órgão, são nas extremidades. Tem mais força. Então, a partir de você ter o braço como um microsistema que tem muita energia, a perna também, você teve origens aurículo, que na verdade, se você for ver bem na sua orelha, é um bebê ao contrário, né? Então, são pequenos sistemas que eles correspondem ao corpo inteiro. O pé é um, a mão é outro, o metacarpo é outro, o crânio é outro, porque você vai ter teria uma discussão legal da microenergia e da macroenergia, do microcosmo e do macrocosmo, né? Então, não é porque eu tenho uma coisa muito grande ou uma coisa muito pequena que ela não é importante. A orelha é uma coisa pequena e é super importante para nós. Para tratamento de auriculoterapia, de acupuntura, às vezes é um tratamento que você pode utilizar para um longo prazo.
Eu uso isso muito em paciente. Eu trato o paciente, mas ele vai ter o retorno daqui 15 dias, daqui 10 dias. Eu ponho alguns pontinhos para ele segurar como ele fica, como, né? Ele veio, eu ponho para ele se estabilizar e ele retorna daqui 10 dias com um pouco menos de dor, ou pelo menos onde eu parei o tratamento. Então, o chinês, ele acredita nisso. Existem outras técnicas na China, porque os hospitais são muito em centros urbanos e na área rural não tem. Então, o que eles fazem? Eles trazem o paciente, colocam as sementes, colocam algumas agulhas intradérmicas para que esse paciente ele possa retornar para a parte rural e depois de um mês, 2 meses, ele retorne para fazer um novo tratamento. E esse tratamento nesse microsistema, numa orelha, ou no metacarpo, ou numa perna, numa tíbia, ele possa estar surtindo efeito durante esses 2 meses, um mês que ele não vai ter uma consulta. E aí eles deixam o paciente com as agulhas e manda para casa. Sim, tem até uma técnica que a gente não pode utilizar no Brasil, que é catgut, né? Então, muito utilizado para emagrecer, e ele é feito com fio cirúrgico, você põe no paciente e manda ele embora. E aquele fio cirúrgico, conforme a pele vai se tentando absorver ele, ela vai trabalhando aquele ponto, ela vai estar sempre ativando. Só que o osso dental, ele tem um limiar de dor muito menor que o nosso, né? Você pode estar espetando ele com uma agulha de crochê, ele não está sentindo dor. O ocidental não, você pôs uma agulhinha, ele grita. Então, para o chinês, esse catgut, esse método de tratamento é eficiente. Para nós aqui, eu não vejo muita vantagem. Mesmo porque você não pode deixar o paciente com um objeto intradérmico ali exposto, né? Mas na China você pode. E qual a diferença de diagnóstico dentro da medicina chinesa para a medicina ocidental? Bom, a medicina chinesa ela vai muito atrás da energia do Zhangfu, né, de um órgão, de uma víscera, né? Então, se você tem uma deficiência energética no órgão, você vai estar sofrendo alguma coisa com isso. Já a medicina tradicional nossa, ela vai muito pelo bioquímico, né? Então, se tem alguma alteração bioquímica, eles vão atuar ali com um fármaco, com algum químico para poder neutralizar, para pelo menos manter estável. O oriental, ele utiliza pulso, né? Ele utiliza a língua, ele utiliza a face, ele utiliza vários tipos de diagnósticos que ele pode fazer. Até pela energia, se ele tiver um conhecimento de tipo 1, com algum conhecimento energético, ele consegue fazer o diagnóstico muito pela energia. Às vezes você vê no consultório o paciente entrar e eu perguntar para ele, você está assim? Ele fala, como você sabe? Isso é a troca energética que a gente faz com o paciente. Só de você olhar, de você sentir o paciente, você já vê como ele está. E hoje em dia a gente já tem equipamentos, né, para eletroestimulação ou até mesmo de laser dentro da acupuntura. Na sua opinião, em que momento você acha que a medicina chinesa ela vai começar a se integrar com a nossa medicina convencional? Boa pergunta. Eu acredito que quem é raiz, aquele terapeuta raiz, ele não vai utilizar. Eu sou um que não gosto de utilizar elétrico e não gosto de usar laser. Raio, esse negócio eu não gosto. Porque quando você utiliza quem consegue ver a parte energética, é aquilo que eu falei para você. Quando você põe uma agulha, você não põe somente agulha, você põe uma energia lá dentro. Quando você põe um laser, você põe um eletro, você não está pondo essa intenção, você não está pondo essa energia que você captou e jogou lá para dentro. Eu não gosto nem de usar o mandril, né? Porque o mandril ele tira essa condutividade do Qigong, da energia. Então, quando você põe lá no eletrodo, no eletro, depende da época do ano, você começa a embaralhar os meridianos do paciente, né? Então, para um terapeuta que não tem conhecimento, para ele é legal, porque ele vai pôr ali a pessoa 20 minutos, vai dar uns choquinhos, e, pô, legal. O paciente vai falar, meu, o cara investiu em tecnologia, o terapeuta fala, meu, legal, não vou ficar estimulando a agulha, só que o paciente, uma hora, ele para de evoluir, né?
igual o laser. O laser é legal, mas se você for fazer uma correção de coluna com laser, você não vai sair do lugar. Então, para algumas coisas pequenas é legal, mas no macro, num todo, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Pelo menos para esses terapeutas mais raízes, né? Os mais conservadores. Agora, esse pessoal que está se formando, eles adoram tecnologia. Então, acho que por eles, em breve, aí, uns 10, no máximo 15 anos, já estão bem integrados. Você está assistindo Cultura Oriental. Cadê meu sushi? Vou te mandar um sashimi aí pelo Zoom. Daqui a pouco vai estar tão evoluída a tecnologia que através da impressora 3D você vai teletransportar o sushi de um lado para o Nossa, outro. impressora 3D tá assustador o que estão fazendo, cara. Eu olho essa porra e falo, meu Deus. Vamos lá. Explica para a gente um pouquinho sobre as outras medicinas que existem no Oriente. Porque, assim, apesar da gente estar batendo um papo e você ser especializado na medicina chinesa, existem outras medicinas lá no Oriente, certo? Tem sim. Inclusive tem a acupuntura coreana, né? Tem a acupuntura japonesa. Ela sai da China e ela vai para esses lugares aí por volta de 500, do ano 500, 540, ela começa a pegar ali a Japão, começa a pegar a Coreia, né? São abordagens um pouco diferentes, né? Mas às vezes muito ligada à acupuntura. Então você tem ali o Curio, né? Que é uma medicina coreana, uma acupuntura coreana que ela é feita pela mão, né? Dói pra cacete. Mas é muito boa. Você tem o japonês, o limiar de dor do japonês é como o do ocidental, ele é muito baixo, é muito alto. Então, qualquer dor, qualquer agulha que você coloca, dói, né? Então, a acupuntura japonesa, Nagano, é tudo manipulação muito sutil, né? Não é como na acupuntura chinesa que os caras enfiam a agulha, é muito sutil. Você tem também a medicina indiana, ayurvédica, que também é muito boa. Conheço pouco da medicina indiana, mas os pacientes que eu tratei junto com o pessoal da Indiana deu muito resultado, eu achei bem interessante. Você tem a medicina egípcia também, que eu falei de onde vem a ventosa. Você tem um pouco da medicina árabe também, que é muito se perdeu muito pelas guerras, mas é uma terapia boa, posso falar assim. Eles gostam muito de massagem, né? Então, o árabe ele vai tratar as pessoas com muita massagem, muita terapia manual. O que mais que eu posso falar? Você tem até a parte ali da África Oriental, que eles mexem muito com a parte de ervas, né? Dos troncos de árvores, né? É uma fitoterapia totalmente diferente da chinesa e totalmente diferente da brasileira também, né? Então, eu acho que você tem muitas técnicas ali no próprio Vietnã também, que derivou uma parte da acupuntura. Então, você tem é uma gama muito grande ali, é um, é um tesouro ali o Oriente nosso, é só saber explorar, né? É que muitas vezes, lá, não tem comprovação científica, não presta, mas eu acho que não, eu acho que o caminho é você cuidar da saúde, não da doença. E aí, por exemplo, na China, a gente tem uma parte que é entre a China e a Índia, que é o Tibete. A medicina tibetana, ela também usa acupuntura? Você saberia nos explicar? Olha, os monges budistas, sim, eles utilizam, né? Você tem você tem até a divisão do Shaolin do Sul, Shaolin do Norte ali, que eles têm uma técnica de diagnóstico que é muito parecida com a nossa, né? O Dr. Lin, ele veio da técnica do Shaolin do Sul, é muito parecida. Então, ele diferencia a forma que você está nos livros de acupuntura e a técnica de diagnóstico diferenciada. Então, eu acredito que sim, que a técnica tibetana, sim, ela tem muito a ver com a acupuntura, com essa parte energética, com essa parte de vibração, tanto de som como de símbolos.
Isso eu acho que é muito parecida com a medicina chinesa, sim. Mesmo porque E, a China invadiu o Tibete, né? e você estava falando muito a palavra Qigong a todo momento. Explica para o pessoal o que é o Qigong. Você pratica ele, o que significa? Pratico. O Qigong é uma prática energética da medicina oriental, né? Você tem vários tipos de Qigong. Então, o Qigong, ele restabelece a energia do seu corpo, ele restabelece as funções do corpo, né? Então, por exemplo, eu tenho muitas pessoas no dia, eu preciso puxar energia para mim, eu preciso me recentrar, eu preciso me energizar. Eu faço um Qigong, fico ali uns 40 minutinhos, é como se fosse uma meditação, é como se fosse um Tai Chi, né? O Tai Chi, dentro do Tai Chi você tem alguns movimentos de Qigong. Qigong, a tradução é técnica energética, né? Então, é muito importante um terapeuta que lide com a acupuntura, com massagem, com tuinar, ele saiba o Qigong, para ele poder se reenergizar, para ele poder se limpar, para ele trazer a forma plena dos seus órgãos, das suas vísceras, para ele sempre estarem funcionando. Porque o fato de você tocar no paciente, você acaba puxando muita energia do paciente, muita coisa que tinha no paciente, né? Tudo é uma média, eu falo. Então, você tem o paciente lá, que está com 50% de energia, você está com 100, você tocou nele, você que está com 100 vai ficar com 75, ele que está com 50 vai para 75. Você vai estar, putz, esse cara aí me puxou energia. E o cara que estava ruim fala, meu, esse cara me curou. Eu estava com 50, estou com 75, ele vai sentir uma baita melhora. Só que, na verdade, você nem sabe o porquê você está fazendo isso. Você está trocando energia com ele e não sabe o porquê. Então, é importante que você, após o dia de atendimento, ou até mesmo antes de começar o atendimento, você faça uma prática energética, para você poder manter-se seguro, manter-se, não perder energia para os pacientes. Isso é uma curiosidade que eu ia te perguntar também. A gente vai no consultório médico e dependendo da região que ele vai mexer ou alguma coisa assim, ele usa um álcool, põe uma luva, põe uma máscara, né? Hoje em dia usa máscara para tudo, mas antigamente era dependendo de alguns procedimentos colocava máscara, outros não colocava. Ele toma alguns cuidados porque ele está muito preocupado com a parte das bactérias, vírus, a parte física. E o acupunturista, com o que ele se preocupa? Quais são os cuidados que ele toma a nível energético antes de atender alguém? Bom, vamos lá. Primeira coisa é você saber. Eu lembro quando o doutor Lin foi me ensinar acupuntura, porque ele falou: você não vai saber pôr agulha. Mas como não, doutor? Ele falou: não, a primeira coisa que eu vou te ensinar é ele trabalhar com a energia, porque se você não souber trabalhar com a energia, você está ferrado. Então, a primeira coisa que ele me ensinou foi eu me fechar minha energia para não pegar nada do outro e não passar nada que é meu para o outro também. Então, eu acho que é importante o terapeuta que mexe com a parte de energética, ele saber se proteger de uma forma energética, né? A parte do toque que você falou, eu vejo muito amigo meu colocando luva para poder fazer inserção de agulha e coloca um mandril. Quando você põe a luva, quando você usa o mandril, que é aquele tubinho, nem tem aqui, tinha aqui, para você poder fazer a condução da agulha no corpo, o fato de você pegar o mandril, que ele é de plástico, você já bloqueia a sua energia para o paciente. Então, aquela energia que você tinha que mandar de cura, você já não está mandando, né? O fato de você pôr uma luva, a luva ela impede toda a troca de energia, mas a energia boa, não a energia ruim, para o paciente. Então, você acaba trabalhando naquilo que o remédio é trabalhar, né? Você não está trocando a energia com o seu paciente. Aí vem um segundo ponto, o mandril. Quando você faz a inserção da agulha com o mandril, você não sabe o quanto você inseriu. E cada agulha nossa, você tem agulha de 30, agulha de 40, agulha de 50, agulha de 60, 70, porque cada ponto ele tem uma profundidade. Eu vejo muita gente falar, não, o importante é você pôr só uma pontinha. O chinês não ia perder o tempo da vida dele fazendo agulha de vários tamanhos se fosse para pôr só a pontinha. Você concorda comigo? Sim. Então, se tudo agulha de curioca é pequenininha e fina, e vamos embora, né? Então, você tem uma agulha de 60, é para você usar as 3 polegadas dela. Você tem uma agulha de 2 polegadas, é para você usar ela inteira, não é para você usar a pontinha. Então, a gente vai ter um outro caso. Quando eu uso o mandril, eu
deixo muito restrito eu saber o quanto eu inseri. Tem ponto que eu tenho que funcionar 1,5, tem ponto que eu tenho que funcionar 2. Se eu pego uma agulha de 2 para funcionar 1,5, quando eu uso o mandril, quanto eu inseri? Eu não sei. Então, é legal você ir com a mão. Porque quando você faz com a mão, além de você passar energia boa para o paciente, você sabe o quanto você inseriu da agulha no ponto. Tem ponto que é fatal. Então, você tem que ter essa noção de quanto estou inserindo a agulha para dentro, né? E aí, se a gente falar do toque, o toque no paciente, né? Quando eu vou fazer o manuseio dele, dos 4 fatores que eu falo que são os fatores de diagnóstico, primeiro é você observar o paciente, como ele está, né? Ele entrou, como ele se portou. Segundo, é olfato e cheiro, e som. O paciente ele emite algum som, o olfato, ele tá fedendo, está cheirando o quê? O terceiro é pergunta, o diagnóstico, né? O que você veio tratar? E o quarto é o toque. Então, é no toque que você vai ver como está o tônus da pele, tá fina, tá grossa, tá macia. Eu vou apalpar, ó, tá com dor aqui, não tá. Então, o fato de você usar uma agulha, uma luva, de você usar alguma coisa para se proteger, você acaba perdendo aí esse contato, esse feeling do paciente com você. Você fica muito ele lá e eu cá. E eu acho que quando você vai tratar de acupuntura, o paciente ele tem que se sentir seguro, ele tem que se sentir no aconchego, né? Então você tem que ser. Primeira coisa também que eu falo, o paciente entra, eu sempre faço uma brincadeira com ele, eu nunca deixo ele entrar. Seu nome? Então eu sempre brinco com o paciente, para que ele possa rir. Porque quando o paciente ele ri, ele muda a vibração dele. Ele sai daquela vibração de preocupação, de o que eu estou falando aqui, ele cai numa vibração de brincadeira, de divertimento. É uma vibração com uma energia muito alta, uma frequência muito alta. Então aí o seu tratamento ele já começa a fazer mais efeito do que o outro. Então, não só de parte energética, mas de parte vibracional também é muito importante você saber conduzir um paciente, você lidar com um paciente. E outra, tem paciente que ele entra e começa a falar da vida dele. Meu Deus, tudo é errado, tudo tá não sei o quê. E é não absorver. Vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Não tenha dó de paciente, que se tiver dó, você está ferrado. Aquela mochila vem para você e você vai carregar a mochila dele. E a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história com o Dr. Lin. Como é que você conheceu, cruzou o caminho do Dr. Lin? Como é que foi essa relação aí de ele te considerar como um filho? Conta um pouquinho agora do histórico de vocês dois. Bom, então vamos lá. O Dr. Lin, eu não tenho nada a ver com a área de saúde. Eu era piloto de avião. Aí depois eu fiz engenharia e direito também. Eu tenho essas 3 faculdades. E meu pai, em 2009, 2010, 2009, 2010, teve um problema de saúde. Então eu larguei a aviação e fui tomar conta da empresa do meu pai. E eu via meu pai precisando de ajuda, né? Meu pai tá bem, tá, graças a Deus tá tudo bem hoje. Para quem não sabe o que meu pai teve, ele trocou a artéria aorta do corpo inteiro. Ele teve um aneurisma dissecante de aorta. E eu queria ajudar meu pai. E eu pensava, poxa, eu tenho tanta formação e eu não consigo ajudar o meu pai. Então eu falei, pô, eu vou fazer medicina, né, para ver se eu posso ajudar meu pai, só que foi um curso que nunca me chamou atenção. E um amigo meu falou, pô, vai estudar medicina oriental. E eu fui. E E aí eu vi que podia melhorar muito a acupuntura, eu estava muito restrito ainda ao idioma mandarim. E falaram para mim, ó, tem um chinês lá na Vila Mariana, chinês não, taiwanês, que ele não vai com a cara de ninguém, né? Se você for lá, ele vai te pôr para correr. Aí eu falei, pô, o não eu já tenho, né? Vou lá tentar o sim. Aí uma amiga minha falou que ele ia começar a dar aula e tudo mais. Eu peguei e eu fui no consultório dele, né? Só que eu fui de metrô. Então, chegando ali no metrô ali da Vila Mariana, eu desci do metrô, eu vejo um chinesinho oriental, baixinho de muleta, cheio de sacola na mão. Falei, meu, esse cara vai morrer atropelado. Vou lá ajudar ele a atravessar a rua. Peguei, ajudei ele a atravessar a rua. Falei, onde o senhor vai que eu levo o senhor até lá, né? É perigoso o senhor ficar aqui para atravessar a rua. O doutor Lin, ele tem dificuldade de mobilidade, né? Ele anda de muleta. E ele falou, vou no número 1334. Ele fala bem
português bem com sotaque oriental, embora ele entenda tudo, ele fala meio enrolado. E ele falou, número 1334, eu peguei, falei, então leva o senhor lá. E aí eu lembro que eu levei ele até o edifício, né? E é uma galeria ali, é uma galeria comercial. E ele falou, e você, vai aonde? Eu falei, eu vou no número D6, aqui é a sala. Ele falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vim conhecer o Dr. Lin, queria conversar com ele. Ele me levou até a sala, ele abriu a porta, falou, senta aí, daqui a pouco o Dr. Lin aparece. E isso era 1 da tarde, mais ou menos, 1h30. Quando foi umas 18 horas, abriu a porta para o paciente e falou assim, ô doutor, tem uma consulta com o senhor. Eu peguei e falei, quem é o senhor? Ele falou, eu sou o Dr. Lin. Eu falei, poxa, e o senhor me deixou aqui há 5 horas esperando para falar com o Dr. Lin? Ele falou, queria saber se você realmente quer aprender acupuntura. Esteja aqui amanhã às 2 da manhã. E estava eu lá às 2 da manhã. E aí, às 2 da manhã, ele abriu a porta, começou a me ensinar acupuntura. Aí, quando foi umas 10 horas da manhã, chegou um outro pessoal da turma que estava realmente fazendo o curso com ele, que também ia ser a primeira aula. E ele começou a ensinar algumas coisas a mais para mim, né? E então eu lembro que logo no começo ele tinha o consultório, ele atendia 2 vezes por semana, ele ficou doente e eu acabei assumindo lá o consultório porque ninguém queria cuidar, eu acabei assumindo e esse assumir começou a ter uma ligação maior com o Dr. Lin, né? Aí logo fui cuidar da finança do local, comecei a reformar e ele começou a me ensinar as coisas como se fosse o Daniel San, né? Aquele do Karate Kid, né? Lixa com a direita, Da banda, né? esquerda, né? E até brinco, falei, pô, doutor Lin, você acha que eu sou o Daniel San, né? Ele dá risada. E ele acabou me ensinando muita coisa, né? Porque eu vivia o dia inteiro com ele. E até um dia que ele falou, ó, acho que você está pronto para dar aula agora, eu te ensinei muita coisa, tudo que existe na acupuntura você sabe, é só você começar a desmembrar isso que eu te passei. E então eu comecei a dar aula, eu dava aula no básico, ele dava no avançado e no intermediário, depois eu comecei a dar aula para o intermediário e para o básico, e aí eu fui aumentando o número de aulas sob a supervisão dele, e até o que ele falou, ó, te tenho como um filho, né? Tudo que de acupuntura que eu podia ensinar, eu já te ensinei. São poucas coisas que eu tenho para te ensinar agora, mas o que você tem, você leva para a vida, né? E passa essa técnica adiante, que você vai conseguir talvez melhor que eu. E estou aí. Porque o Dr. Lin, ele tinha em mente o seguinte, ele não poderia passar para ninguém, só para o filho dele. Só que ele teve uma filha mulher, a Cris, que é uma graça, é uma pessoa muito boa. E a Cris falava, pai, o senhor sozinho pode curar uma pessoa. Se o senhor passar sua técnica para 10 pessoas, você pode curar mais 10. Cada um cura 10, dá 100 pessoas. Então, o Dr. Lin, ele pensou em passar a acupuntura de uma fórmula de um APG, né, na progressão geométrica. 2, 4, 16 e assim ia. Só que é muito difícil você achar uma pessoa que entenda o método de acupuntura, porque a pessoa gosta muito de certificado e de cadê a apostila? Certificado e apostila. Uma das coisas que chamou a atenção do Dr. Lin é porque eu sou disléxico, tudo que eu escrevo eu não entendo. Então eu não escrevo nada, eu decoro, ponho na cabeça. E o Dr. Lin também não escreve nada. E o Dr. Lin falou, você não escreve nada? Eu falei, não precisa, eu guardo na cabeça. Ele falou, muito bom. Quando o meu tio foi me ensinar acupuntura, eu também não podia escrever nada. Eu tinha que guardar tudo na cabeça. Então, eu tive talvez esse pretexto dele se aproximar de mim por causa da memória. E assim ia, né? E o pessoal, pô, mas está escrito aonde? Gente, a acupuntura não está escrito. O Dr. Lin veio de família, do avô para o pai, para ele, e ele tem que passar. Então, tem nada escrito, é tudo de cabeça. Ele tem que decorar. E o pessoal hoje, principalmente o ocidental, ele quer o quê? Ele quer aprender da noite para o dia, ele quer um livro para ele estudar, ele não quer ser um discípulo, ele quer ser um aluno. Você me entende a comparação? Ele não quer ir lá ver a pessoa agulhar, até Que é um professor e não um mentor, né? Eu vejo é que o Dr. Lin, ele é o seu mentor, o seu mestre, é muito mais do que o professor, né?
É. E assim, eu fiquei 2 anos com o Dr. Lin sem nem pegar numa agulha, né? Só vendo ele agulhar, só vendo tipo de tratamento. E ele me dando madeirada, ele me pegava, eu lembro, ele pegava à tarde, me levava no metrô às 18 horas, quando ele começou a me ensinar Ticum, e aquela muvuca ali da Vila Mariana, né? Ele falava assim, o que que ele ali tem? Ele apontava uma pessoa, eu tinha que ver o que ela tinha, e falar para ele, né? O que que ela... Ele mudava, o que que ela tem? O que que ela tem? E de vez em quando ele falava, vai lá perguntar para ver se é verdade. Eu tinha que ir lá perguntar. Aí depois, como eu ia muito com ele para fora, a gente pegava muito voo junto, eu e ele, a gente ia no aeroporto, eu ia empurrando ele na cadeirinha de rodas, e ele ia me perguntando, aquele de azul, o que que tem? Aquele de vermelho, o que que tem? E eu tinha que ir falando, né? E quando eu errava, o bambu empenava do meu lado. Mas foi aprendizado, ele foi um pai para mim. Eu tive coisas que ninguém teve. Eu sou eternamente grato. Eu tive 2 pais, né? O biológico e ele, que ele me ensinou muita coisa. E eu acho que eu tenho esse dever com o mundo, com a humanidade, de passar essa técnica adiante. Mas é o que eu falo, mesmo querendo passar, eu tendo disposto a passar, é muito difícil achar um discípulo. Pessoal que é mágica. Quer que eu abra a cabeça, pegue a acupuntura, põe no cérebro e flecha. Então, você é acupunturista. E não. Aí vem naquele que você falou, propósito de vida, o que cada um tem, né? Eu acho que o meu propósito de vida é a acupuntura, porque independente do que eu faço, eu estou sempre ali, né? Eu gosto do que eu faço. Eu saí agora de Florianópolis, 7h30 da noite, um paciente ligou de uma hora, você pode, posso atender, né? Não vou deixar a pessoa na mão. Muitos atendimentos são beneficentes, eu não ganho nada. Então, eu acho que aí está o propósito de vida, você levar você fazer de tudo para aquilo dar certo, né? No começo não foi fácil, mas depois foi tomando forma, foi tomando rumo e depois começou a rodar. E eu vejo que o pessoal hoje eles querem pegar o negócio rodando, e aí é difícil, né? Você ensinar a base da acupuntura de uma forma que já veio errada para nós, né? Então o O pessoal mais quer protocolo, qual bonito, protocolo para aquilo, qual protocolo para aquele outro. Não existe protocolo, o protocolo é você que faz, né? A pergunta, tem prova? Eu falo, tem prova. Cada paciente que senta na maca é uma prova diferente para você. Pô, mas então você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber todo o estudo, não só uma parte, né? Mas eu acho que ainda consigo passar isso para alguém. eu vou me candidatar. Já tinha me candidatado já. Tá aceita a vaga para você. Mas o Era só mais legal passar a da... pandemia. Oi? Era só passar a pandemia para voltar às aulas. 2h eu tô lá. Tem um consultório para pintar, se quiser lá. Eu já vou com a minha bandana, ó, Karate Kid. Aí eu vou falar, por que que eu tô pintando aqui o consultório, Júnior? Aí você vai falar assim para mim, agulha põe assim, assim, assim. Agora você vai entender. Aí eu vou ver que vai fazer sentido, igual no filme lá, né? Ele não entendia por que que ele tava pintando, Eu posso falar que o meu foi mais ou menos assim, porque o doutor Lin, ele nunca deixou eu treinar em lugar nenhum. Então ele falava, você tem que treinar em você mesmo. Então eu pegava a agulha e eu treinava em mim os pontos, né? Então eu pegava e ficava espetando. Aí eu fui um dia com ele para o Paraguai, que nós temos um ambulatório lá. Ele falou, então você vai agulhar hoje, né? Eu falei, vou? Ele falou, vai, pega a agulha. Aí eu peguei uma agulha, era uma 25 por 30. Ele falou, agulha em G11. Aí eu peguei e fui agulhar nele. Ele falou, não, em você. Aí eu peguei, né? Agulha em G8, eu, pá! Aí fui agulhando. Aí ele pegou e falou assim, agulha minha agulha, ele falou. Aí eu peguei a agulha, ele falou, ó, tá bem, você testa rápido com a mão. Eu quero ver se agulhar o VG16, que é um ponto, para quem não sabe, ele é aqui atrás da nuca, ele é um ponto fatal. Eu falei, pô, doutor, VG16, ele falou, já te ensinei a agulhar. Eu falei, não, VG16 eu não vou agulhar, é muito perigoso. Ele falou, se não agulhar, você pode ir embora. Não, pode ir embora. Então tá bom. Né? Vamos embora. Peguei a agulha e a agulha VG16. Ele falou, conta até 10, né? Que são 10 segundos para você correr, você erra o ponto. Contei até 10 e falei, você não morreu, pode começar a agulhar os outros. Tirei a agulha e comecei a agulhar outra. Esse ponto é um ponto bem difícil de se agulhar hoje, acho que, porque não é uma agulhinha fina, a gente agulha com uma agulha de 60, né?
Então, acho que são 3 pessoas, 4 que agulham esse ponto, né? Eu, Rogério, o Dr. Lin, se tiver mais algum aí. Então, são muitas poucas pessoas que agulham esse ponto, é um ponto muito importante. Ele trata Alzheimer, Parkinson, tremor, memória. Quando a gente vai estudar para acupuntura, a gente põe uma agulhinha aqui atrás e começa a ler, que você retém muito mais fácil. Para quem vai fazer vestibular, é um ponto bem interessante isso aí, porque você retém o estudo. Então, eu lembro que ele fez umas pegadinhas comigo também, doutor Lin. E por que que a técnica de vocês acaba usando uma única agulha? Quantas chaves você usa para entrar em casa? Uma só. Você usa quantas chaves para ligar seu carro? Uma só. Então, se você saber qual chave usar, você não precisa usar 10. E quanto mais agulha você põe no corpo, mais você divide a energia do paciente. Então, depende da patologia que o paciente tem. Se você põe 10, 12, 15, 20 agulhas, aquele 100% de energia que ele tem, ele começa a derivar. Então, chega muito pouca energia no local que você corrigido. Então, você acaba não tendo uma evolução do paciente. Ou é tanta informação para o corpo que ele não sabe o que faz, ele trava. O que eu vou fazer agora? Então, com um diagnóstico mais preciso, mais focado, você consegue eliminar muitos sintomas, porque é tudo uma coisa só. Então, você acha a causa, você resolve o problema. Júnior. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade aí de poder estar levando a acupuntura de uma forma correta para o pessoal. Eu só tenho a agradecer e tudo que for em prol da acupuntura, eu acho que nós temos que investir um tempo mesmo, porque quem vai colher os frutos são nossos filhos, são nossa próxima geração, eu acredito, porque até quebrar esse paradigma todo aí da medicina, da acupuntura, vai demorar um tempo. E, na verdade, a acupuntura não é mais que a medicina não é mais que a acupuntura. Eu acho que elas têm que trabalharem juntas, né? Se você tiver um tratamento onde você une forças, quem sai ganhando é o paciente, né? E não dividindo forças. Então, é isso que eu tento levar adiante, né? A junção das técnicas e não a separação delas. Na sua opinião, por que que ainda existe essa resistência, esse preconceito dentro da nossa sociedade ocidental? Você diz respeito a quê? Aos pacientes, aos profissionais? De uma forma geral, tem alguns pacientes que são muito resistentes, né? Eu percebo que eles vão procurar acupuntura quando já não deu mais resultado de jeito nenhum, já foi em 10 médicos e ninguém resolve, aí sim que ele vai procurar acupuntura. E também eu vejo isso da classe médico ocidental, assim, de uma forma geral, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, muitos deles também acreditam que a acupuntura não resolve, que é a imaginação, sei lá. Por que que você acha que tem essa resistência aqui no Ocidente? Bom, eu acho que são vários fatores, não é somente um, né? O primeiro que você falou do paciente, o paciente ele vai no médico, o médico onde ele é o centro da pirâmide, ele é o topo da pirâmide, ele fala que isso não funciona, o paciente não vai acreditar que vai funcionar. Então começa por aí. O ser humano ele é muito ver para quê? Ver para crer, né? Então eu acho que começa por aí. Tudo que ele não vê, ele não acha que vai dar certo. Da parte dos profissionais da medicina, da fisioterapia, eu acredito que seja mais a parte realmente financeira, né? Onde você tem uma indústria farmacêutica hoje que ela tem um royalties enorme, mantendo ali ela, então ela sabe que se os médicos começarem a aderir à acupuntura, tratamentos que tratem o ser humano e não a doença, eles vão perder muito dinheiro. Então, eles fazem os médicos acreditarem que sim, a acupuntura não é nada. Porque se você for ver o médico hoje, o médico ele é o maior vendedor da indústria farmacêutica. Ele é um funcionário da indústria farmacêutica, só isso, né? Eu acho sim que a medicina é muito boa, mas não para tratar coisas que ela não... O médico sabe que se ele operar a hérnia de um paciente, esse cara dificilmente vai voltar a ter uma vida normal, né? Porque ele sabe que eu tenho muito paciente médico que eu falo, então tá com hérnia, opera, não vai dar certo. Então o que você vai fazer aqui? Não, porque aqui eu sei que você dá um jeito. Então, assim, então é mais a parte financeira mesmo, né? Então, não é culpa dos médicos, eles acabam sendo induzidos a não acreditarem.
E outro fator, também é culpa dos acupunturistas. Hoje, a acupuntura no Brasil está num nível muito baixo de mão de obra, né? Eu vejo pelos meus alunos que já são acupunturistas e vêm fazer o curso de acupuntura comigo, eu vejo por aulas que eu escuto no Instagram aqui, que eu vejo, amigos meus que são acupunturistas, o nível está bem baixo, né? Se você for perguntar de anatomia para muito acupunturista, ele não sabe o que é uma anatomia, ele não sabe o que é uma elipsoas, ele não sabe o que é um esternocleidomastoide, ele não sabe o que é um glenoide, ele não sabe o que é uma tíbia. Ele não tem um conhecimento anatômico, um conhecimento biomecânico, ele não sabe uma fisiologia. Então, o paciente ele acaba procurando um tratamento de acupuntura, uma quiropraxia, qualquer outro tratamento que eu posso falar, mas mais vamos focar na acupuntura. Então, que o paciente ele não tenha, ele vai no acupunturista, esse acupunturista ele tem um baixo conhecimento, infelizmente nós não temos uma prova de nivelamento no Brasil, nós não temos uma prova que fala se o cara é bom, se o profissional é bom ou não é. Então essa pessoa, o paciente, ele vai no acupunturista, esse acupunturista dificilmente vai dar jeito, se for tiver em crise, tiver numa síndrome mais complexa, ele vai lá fazer 5, 4 sessões, não vai evoluir o quadro, o cara vai falar, pô, isso aí não funciona, isso é horrível, eu fui lá, tomei agulhada que dói pra caramba e não me melhorou nada. Então isso, cada paciente que você perde, ele leva 10 com você, cada paciente que você ganha 1. Então, para você perder um nome, perder um know-how que você fez, é muito fácil, e ganhar é mais difícil. Então, o que acontece? Muita gente vem comigo e fala, já fiz acupuntura e não resolveu, né? Então, eu acho que também tem muito culpa do acupunturista, de valorizar o seu trabalho, de querer um aperfeiçoamento. Porque o acupunturista, ele acha que ele vai por 3, 4 pontinhos ali, vai resolver o problema. Não, ele tem todo um estudo ali por trás. Perder essa mania, protocolo para isso, protocolo para aquilo. Não existe protocolo. Existe cada paciente é um tipo diferente, né? E também eu acho que das autoridades brasileiras, que elas poderiam regulamentar a acupuntura para poder fazer uma prova de nivelamento. Nos Estados Unidos, a média é 8 para você fazer uma prova. Você termina o curso de medicina oriental, é 8 para você passar na prova. Se você passar, você é acupunturista, se você não passar, você perdeu o curso. Eu acho que tem que ser assim. Porque quando você está com saúde, você não pode saber 50%, tem que saber 80%. Porque você não sabe o que vai vir. Ah, pode vir um problema de rim, pode vir um problema de coração, pode vir um problema de motor, de locomoção. Então, eu acho que muito também se deve hoje aos acupunturistas, essa desvalorização. E eu acho que tem que sentar e rever aí a parte da estrutura da acupuntura no Brasil. E para quem não sabe e está assistindo a gente aí, a acupuntura não trata só dor e questão emocional, pessoal. A acupuntura trata qualquer coisa que você sentir, desde o encravado até tudo. Sim. Né? Outra coisa que nós perdemos muito aqui no Brasil é a fitoterapia. Infelizmente, a fitoterapia hoje só pode ser ministrada por farmacêuticos, né? E muitos você não tem erva, você não tem matéria-prima. Muitos farmacêuticos fazem um semestre e querem ser medicando, né, prescrevendo fitoterápicos. Não, fitoterapia é um diagnóstico muito mais abrangente que a acupuntura, muito maior. Então, quando você trabalha a fitoterapia com a acupuntura, a evolução do paciente é infinitamente mais rápido, melhor do que você ficar só num ramo. Então, isso se perdeu no Brasil, se dividiu muito. Então, você não pode usar fito, porque a fito é dos farmacêuticos, você é obrigado a só acupuntura. Só que tem problemas que eu só vou resolver na medicina chinesa com a fito. Então, você acaba ficando meio de engessado ali, de mãos atadas. Então, o que eu falo, tem que ter uma revisão, aí tem que rever e trazer para o Brasil, não a acupuntura, e sim a medicina chinesa, porque você vai ter mais ferramentas que está trabalhando. E aí você vai ter uma evolução melhor dos pacientes, vai ter um tratamento melhor. E para finalizar, Júnior, eu queria saber o seguinte: a gente falou sobre a questão da espiritualidade. E dentro da espiritualidade de cada pessoa, a gente tem muito a questão da fé. O quanto você acredita que o poder da mente de cada paciente interfere no resultado do tratamento? 100%.
Se você tomar uma água, acha que aquela água vai te curar, com certeza você vai ser curado. Mas tem que acreditar, não adianta, eu vou ser curado, toma um gole. Não, eu vou ser curado. É acreditar naquilo, né? É o que eu brinco, quem cura é Deus, eu só ponho as agulhas. O doutor Lin também fala a mesma coisa. Então, muito do que vai ser feito ali é a confiança que o paciente deposita em você, né? Então, se o paciente chega lá, você está todo... onde será que eu ponho a agulha? Onde será? Você acaba transmitindo essa energia para o paciente de segurança e ele não vai botar uma fé no tratamento. Então, quando você vai, você inspira uma confiança, você inspira um conhecimento da causa, ele vai muito mais confiante. Ele fala, pô, esse cara vai resolver o problema. Você pode nem saber o problema do cara, mas com a confiança que você tem, que ele depositou em você, esse tratamento vai ter um bom prognóstico. Gratidão, Júnior, de coração aí por dar essa entrevista. Eu que o agradeço. Julian está fazendo a gravação lá de Buenos Aires, ele é argentino. Um abraço para a Argentina aí, tenho muitos alunos argentinos. Está com sua aninha prestes a nascer, esperando os dias aí, contagem regressiva. Parabéns, saúde para a filhona. Oh, gratidão, gratidão. Ela está aqui, a minha mulher está aqui do meu lado. Estou traduzindo para ela aí em tempo real, português para o espanhol, e a gente está achando muito interessante, né? E muito ligado com coisas que a gente vem falando nesses dias, né? Até aquele, né? Quando você falou aí do quanto que influi, né? A mente do paciente no processo de cura dele, né? Tu falou bem reto, 100%, né? Bom, eu acho que isso traz prêmios para mim, né, para nós aqui que a gente está assistindo, né, mais uma prova de que realmente o poder da mente é aquele que vai co-criando as nossas vidas, né? Então, no caso aí da medicina, né, se eu acredito que eu vou ser curado, eu vou ser curado, né? E nessa linha do raciocínio, meio que qualquer coisa que eu for mentalizar, isso a gente acaba trazendo, né, para a nossa realidade. Então, até ter um filho, né? Até ter um filho. Até porque ela quer ter o filho aqui na nossa casa, né? E eu fico meio desconfiante disso, né? Mas é isso aí, é a confiança. Então, gratidão, Luiz, gratidão mesmo pela entrevista, pelo conhecimento. Eu que agradeço. E só uma curiosidade aí, o doutor Lin, a esposa dele não podia ter filho, tá? E foi rezando, ele diz ele que rezando muito, pedindo a Deus que ele conseguiu ter filho. Ele não jura que não pôs nenhuma mulher nela. Foi com o poder da fé mesmo, que a Cris foi concebida. Olha só. Parabéns pela sua história, é muito linda. O que eu mais admirei da história toda é que você entrou nessa jornada para salvar seu pai e no final você terminou com 2 pais. Então, Você viu? Agora tem 2 pais para cuidar, o doutor Lin e meu pai. Então, quando a gente faz uma coisa com o coração, né, muito aberto, eu acredito que tudo conspira para nos ajudar. E eu acredito que você precisava conhecer o Dr. Lin e o Dr. Lin precisava conhecer você para passar os ensinamentos dele adiante. Certo? Fique com Deus. Muitíssimo obrigado. Foi show a entrevista. Valeu. Obrigado, Julián. Obrigado, Luiz. Fica com Deus. Valeu. Aí. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão é minha. Tchau, tchau.